Boa tarde a todos. Peço aos senhores vereadores que tomem os seus assentos para darmos início a esta sessão extraordinária. Uma boa tarde a todos os presentes. Boa tarde também àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ao presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, aos servidores públicos municipais que se encontram nesta casa, a imprensa, os servidores desta Casa de Lei, o meu boa tarde em especial a Deus. Sexagésima sessão extraordinária, 17 de dezembro de 2024. Senhores vereadores, cidadão presente e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos nosso boa tarde. Damos início à 70ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Solicito à senhora secretária, vereadora Graciane de Madureira, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz, presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Senhor presidente, 12 vereadores estão presentes e um ausente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito à senhora secretária que proceda a tal sorteio. E para acompanhar o procedimento, eu convido os vereadores Daniel Faustino, o vereador Marcelo Gregório. Derli Antônio da Silva. José Roberto Batista Júnior. Clemente da Silva Lima Júnior. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Marcelo Gregório. Vilma Lucilene Berto Álvares. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Paulo Roberto Pereira. Delmira de Moraes Jerônimo. Daniel Rodrigues Faustino. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Vanes Aparecida Pereira da Costa.
Ordem dos vereadores a serem utilizados nas votações das matérias. Em primeiro, vereador professor Derli. Em segundo, vereador Júnior Batista. Em terceiro, vereador Juninho do PEG Pag Lima. Em quarto, vereador Ricardo Rio. Em quinto, vereador Marcelo Gregório. Em sexto, vereadora Vilma Berto. Em sétimo, vereador Fábio Santos. Em oitavo, vereador e professor Rodrigo Andrade. Em nono, vereador Paulo Japonês. Em décimo, vereadora e professora Delmira. Em 11º, vereador Daniel Faustino. Em 12º, vereadora Graciane de Madureira. Em 13º, vereadora Vanes Generoso. Dando continuidade, passaremos para a apreciação da ata. Temos em pauta a ata. Em primeiro, da 79ª sessão extraordinária, realizada em 13 de dezembro de 2024. Coloco em discussão a ata. Não havendo oradores interessados na discussão, passaremos para a votação simbólica da ata. O vereador que for favorável, permaneça como está, e se for contrário, que se levante. Senhor presidente, a ata recebeu 11 votos favoráveis, nenhum ao contrário e uma ausência. A ata recebeu 11 votos favoráveis, nenhum contrário, uma ausência. Aprovada a ata. Prosseguindo, damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pelas seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal. Em primeiro, matéria em discussão e votação única, projeto de lei de número 049/24. Em segundo, matéria em primeiro turno, discussão e votação, projeto de lei de número 047/24, projeto de lei 048/24, projeto de lei complementar 006/24, projeto de lei complementar de número 007/24, projeto de lei complementar de número 011/24, projeto de lei complementar de número 012/24, projeto de lei complementar de número 13/24. Nos termos regimentais, nomeio o vereador Daniel Faustino para relator especial do projeto de lei de número 049/24 e suspendo a sessão pelo tempo necessário à elaboração do parecer. Reaberta a sessão, solicito à senhora secretária que faça nova verificação de presença. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente.
Graciane da Costa Oliveira Cruz, presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente, Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Vilma Lucilene Berto Álvares. Senhor presidente, 12 vereadores estão presentes e uma ausência. Prosseguindo, comunico ao plenário que todos os vereadores já receberam as cópias digitais dos projetos antecipadamente, sendo dispensável a leitura das matérias. Desta forma, passaremos para a apreciação da pauta desta sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial do projeto de lei de número 049/24 para conhecimento do plenário. Parecer de relator especial 36/2024 ao projeto de lei de número 049/2024, de autoria do senhor prefeito municipal. Autoriza o município de Paraguaçu Paulista, SP, a participar do consórcio Desenvolve Municípios, ratificando o seu protocolo de intenções consonante os termos da Lei Federal de número 11.107, de 6 de abril de 2005, Decreto Federal de número 6.017, de 17 de janeiro de 2007 e da outras providências. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei de número 049/2024, relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa conferir autorização ao Poder Executivo para o município de Paraguaçu Paulista a participar do consórcio Desenvolve Município, ratificando seu protocolo de intenções consonante os termos da Lei Federal de número 11.107, de 6 de abril de 2005, Decreto Federal de número 6.017, de 17 de janeiro de 2007 e da outras providências. O consórcio Desenvolve Município tem por objetivo, pela associação dos firmados entre os municípios Aierópolis, Barueri, Cauá, Florínia, Gárcia, Lupércio, Nandes, Ourinhos, Paraguaçu Paulista, Quatá, Salto e São Sebastião. Fomentar a cooperação técnica, financeira e constitucional para a realização dos interesses comuns dos entes consorciados na implementação de suas múltiplas políticas públicas, considerando sempre a minimização de seus custos, maximização de benefício, pautando suas ações nos princípios jurídicos constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, eficiência e supremacia do interesse público para o bem do desenvolvimento e a integração. De acordo com a justificativa, a aprovação do projeto de lei se faz importante, pois será possível pleitear recursos financeiros de outras esferas do governo, tornando assim possível a execução de programas, obras e projetos que certamente contribuirão para alavancar ainda mais o progresso dos municípios consorciados. A criação dos consórcios públicos está devidamente disciplinado pela Lei Federal de número 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, estando o presente projeto de lei em consonância com a dita lei. O presente projeto de lei se enquadra no artigo 70, incisos 7 e 8 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 7º, inciso 24, artigo 70, inciso 8, prevê a participação do município em consórcio para resolução dos problemas comuns, como é o presente caso. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei de número 049/2024, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 17 de dezembro de 2024, relator vereador
Daniel Rodrigues Faustino. Coloco em apreciação o projeto de lei de número 049/24, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o município Paraguaçu Paulista, SP, a participar do consórcio Desenvolve Municípios, ratificando o seu protocolo de intenções consonantes aos termos da Lei Federal de número 11.107, de 6 de abril de 2005, Decreto Federal de número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, de outras providências. Está em discussão o presente projeto. Encerrado a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Senhor presidente, o projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e uma ausência. O presente projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum contrário, uma ausência. Aprovado, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei de número 047/24, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispunha sobre alterações na lei municipal de número 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, LDO 2025, conforme especifica. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei de número 047/24 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei, responda sim, e se contrário, responda não. Derli Antônio da Silva. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, o projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum ao contrário e uma ausência. Aprovado em segundo turno. Expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei de número 048/24, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispunha sobre alterações da lei municipal de número 3.412, de 1º de dezembro de 2021, plano plurianual 2022 a 2025, PPA 2022-2025, conforme especifica. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal à votação do projeto de lei de número 048/24 em segundo turno.
O vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim, e se contrário, responda não. Derli Antônio da Silva, Sim. José Roberto Batista Júnior, Sim. Clemente da Silva Lima Júnior, Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino, Sim. Marcelo Gregório, Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos, Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade, Sim. Delmira de Moraes Jerônimo, Sim. Daniel Rodrigues Faustino, Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz, sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, o projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e uma ausência. O presente projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum contrário, uma ausência. Aprovado em segundo turno, expedir e encaminhar o tópico ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar de número 006/24, de autoria do senhor prefeito municipal, que reorganiza o estatuto e a estrutura administrativa do Código de Conduta Disciplinar da Guarda Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e de outras providências. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Eu vou passar a presidência para a vice-presidência para mim fazer o uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Paulo Japonês. Boa tarde a todos presentes. Plínio, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, aos nossos servidores que têm nos auxiliado muito bem, aos servidores que se encontram aqui no plenário, a repórter também. Eu venho nessa tribuna dizer que, do mesmo modo que correm aos outros projetos de reestruturação de cargos e carreira, esse que nós vamos votar agora, ele corre da mesma forma, a qual, sem nenhum prejuízo aos servidores, uma vez é uma lei de reestruturação, a qual, aprovada esta lei, com certeza o Executivo ele vai fazer toda a reestruturação devidamente para assim dar os direitos dos servidores públicos municipais. E falando também dos cargos de carreira, uma vez que os próprios servidores da Guarda Municipal estiveram, aqui, fizeram requerimento, como os demais também servidores municipais de outros departamentos, vieram trazer os seus requerimentos, ter os anseios aqui. Eles sabem que, se não passar essa lei não ser aprovada, sabe que vai ser difícil estar fazendo a reestrutura, sabe que vai ser difícil também estar dando cargo de carreira. Eu venho nessa tribuna aqui porque falaram o seguinte, que nós estamos votando contra, o cargo de carreira, estamos votando contra, então isso daí é uma mentira. Se nós estamos votando para organizar, nós estamos votando para fazer a estrutura, nós estamos votando para que o servidor possa ter o direito de seus cargos de carreira, então é para isso que nós estamos votando. Nós estamos votando favorável para isso, é para legalizar, o estatuto, dos servidores públicos municipal. Então, essas conversas aí, que quem votar contra, está votando contra os cargos de carreira, é mentira. Eu estou aqui para desmentir na tribuna e quero que um venha aqui e fale que é em verdade o que eu estou dizendo. Não aprovando, vai ficar na mesma. Quantos anos já vem essas leis para cá? E quando fala que está ligado uma lei na outra, com certeza está ligado uma lei na outra. Uma depende da outra. Não aprovando, há prejuízo para o servidor. E o prefeito garantiu. E nós estamos, essa casa aqui de lei está aqui para
para cobrar o que ele garantiu, em fazer toda a parte da reestrutura, em fazer com que o servidor receba aí, né, os seus cargos e carreira no devido trabalho. Então, se o prefeito, já está sendo registrado, isso daqui está sendo gravado, isso daqui, nós vamos estar cobrando, nós vamos estar batendo no executivo, no passo ali municipal, cobrando dele o cumprimento e a ética, que essa casa aqui, ela tem enfrentado muitas causas devido a essas leis que estão sendo votadas hoje, terminando de ser votada hoje, passando pelo segundo turno, uma vez que já passou pelo primeiro turno, e nós estamos aqui, os vereadores que estão aqui, e que vão trabalhar mais 4 anos nessa casa aqui, vai ter que estar cobrando do executivo. É por isso que eu estou vindo nessa tribuna aqui, isso daqui está ficando registrado, aonde nós vamos estar cobrando o executivo, o cumprimento da lei a qual nós estamos aprovando. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar de número 006/24 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar, responda sim, e se contrário, responda não. Derli Antônio da Silva. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, o projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum ao contrário e uma ausência. O presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, uma ausência e nenhum voto contrário. Aprovado em segundo turno. Expedir e encaminhar o tópico ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar de número 007/24, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar de número 248, de 15 de outubro de 2019, que autoriza o município a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, visando conjugar reforços para implantação do programa denominado Atividade Delegada e criar a gratificação por desempenho de atividade delegada, nos termos que especifica. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar de número 007/24 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar, responda sim, e se contrário, responda não. Derli Antônio da Silva. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim.
Vânia Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, o projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e uma ausência. O projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, uma ausência, nenhum contrário. Aprovado em segundo turno, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar de número 011/24, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a estrutura e organização administrativa da administração municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e de outras providências. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar de número 011/24 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar, responda sim, e se contrário, responda não. Derli Antônio da Silva. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Vânia Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, o projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e uma ausência. O presente projeto recebeu 11 votos favoráveis, uma ausência e nenhum contrário. Aprovado em segundo turno. Expedir e encaminhar o autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Quero agradecer a presença do pai do vereador Daniel Faustino e o seu companheiro também, né? Os nossos irmãos, sejam bem-vindos. Vou falar o Baquinha e o Nelsinho, né? Sejam bem-vindos. Coloque em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar de número 012/24, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispunha sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Institui tabela de vencimento e de outras providências. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar de número 012/24 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar, responda sim, e se contrário, responda não. Derli Antônio da Silva. Sim. José Roberto Batista Júnior. Não. Clemente da Silva Lima Júnior. Não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Não. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Não. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Não. Vânia Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, o projeto recebeu
6 votos favoráveis e 5 votos ao contrário. Rejeitado em segundo turno, arquive seu projeto. Senhor presidente, justificativo de voto. Justificativa de voto, vereador Daniel Faustino. Bom, na sessão anterior nós já fizemos uma extensa discussão em relação a esse projeto. E o que eu gostaria de dizer para o servidor público, que uma das questões em que inclusive chegou para nós é o medo quanto ao possível término do adicional no que tange aos 3 anos a cada 3 anos ganha-se 5%. Infelizmente, essa lei 097, que aí está, ela limita o ganho do servidor. Porque se eu imagino, eu penso, vamos fazer as contas, eu tenho 3 anos de estágio probatório. Aí eu tenho 3, 5, 3, 10, 3, 15 até dar 25. Então, o servidor com 18 anos de carreira, a partir do 18º ano, você para de receber os 5%. E o objetivo, inclusive, da nossa votação era que nós retirássemos esse artigo para que você, servidor, pudesse ter esse ganho até de 45%, até 45 anos de contribuição. Então, por isso que eu justifico, inclusive, o meu sim. A ideia era aumentar a possibilidade dessa progressão. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Ricardo Rio. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de justificar meu voto pelo simples fato que na primeira sessão eu votei a favor, pois acreditava que não tiraria direitos dos servidores municipais. Contudo, analisando melhor o projeto, conversando com advogados, funcionários, servidores municipais, vi sim que estava sendo retirada a questão da evolução horizontal, que a cada 3 anos, 5%, podendo ser feita de AF, totalizando 25%. Se nós aprovássemos hoje esse projeto, quem tivesse na evolução B, cessaria na B. Não sei qual o projeto que estará vindo dessa casa, do senhor prefeito municipal. Espero que seja um projeto que valorize mais ainda do que está valorizando hoje. E se tiver valorizando o funcionário, tenha certeza que estarei votando a favor. Pois bem, como eu não tenho compromisso com o erro, eu votei contrário esse projeto, pois eu acredito na valorização do funcionário público. Pela ordem, terminou o teu tempo. Justificativa de voto. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada. Justificativa de voto, o vereador Júnior Batista. Eu, como advogado, como jurista, a primeira coisa que eu analiso em projetos de leis, porque eu leio os projetos bem, tiro dúvidas, se algum artigo eu tenho dúvida, eu vou atrás, eu acho que essa é a função do legislativo. E um projeto com artigos que, ao meu ver, são inconstitucionais, por exemplo, chefe da Univesp, um exemplo. Chefe da Univesp está determinado que tem que ser funcionários de carreira, efetivos, e não você criar isso, colocar ele na mão de qualquer um, inclusive comissionados. Então, isso é uma das inconstitucionalidades desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Justificativa de voto do presidente. Quando nós colocamos em segundo turno, porque no primeiro foi aprovado e não rejeitado, os vereadores têm imunidade parlamentar para votar de acordo com a sua consciência. Mas esse projeto de lei complementar de número 012/24, de autoria do senhor prefeito, que dispunha sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, e que também, vê bem para você ver só aqui no final, e institui a tabela de vencimentos e de outras providências. Um projeto chama o outro. Eu espero que vocês, depois do servidor, não venham cobrar do prefeito devido a esse não passar
uma vez que esse projeto aqui, ligado aos outros, atrelado aos outros, vai trazer prejuízo para o servidor. Pode ter certeza que vai vir prejuízo. E depois o servidor não vai querer culpar todos os vereadores, é para analisar os vereadores que, por sua consciência, deu seu voto. Muito obrigado. Coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar de número 013/24, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o artigo 8, 22, o 24, o 25, o 27, o 28, o 31, o 32, o 33, o 51, o 52, o 53 e 54, inclui o artigo 54A e o artigo 69A e os restritivos do anexo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei Complementar de número 3, de 22 de setembro de 1997, Estatuto do Magistério Público Municipal e de outras providências. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar de número 013/24 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim e, se contrário, responda não. Derli Antônio da Silva. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Senhor presidente, o projeto recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e uma ausência. O presente projeto recebeu 11 votos favoráveis, uma ausência e nenhum contrário. Aprovado em segundo turno. Expedir e encaminhar o tópico ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Antes de encerrarmos esta sessão, informo que, de acordo com o artigo 154 do Regimento Interno, a presente sessão extraordinária será suspensa para elaboração da ata, em razão do encerramento desta sessão legislativa. Desta forma, suspendo a sessão pelo tempo necessário à elaboração da ata. Sessão. Consulta ao plenário para a dispensa da leitura da ata. O vereador que for favorável permaneça como está. Aquele que for contrário, que se levante. Senhor presidente, a ata recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e uma ausência. Aprovado pelo plenário, passaremos para a apreciação da ata desta sessão. Temos em pauta a ata da 70ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata.
Não havendo oradores interessados na discussão, passaremos para a votação simbólica da ata. O vereador que for favorável, permaneça como está, e se for contrário, que se levante. Presidente, a ata recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e uma ausência. Aprovada a ata. Quero agradecer a presença dos ECMs, dos nossos amigos, também aí do nosso querido Jean, do Lina Leusa. Se não falar o Lina Leusa, né, Jean? Não é o Jean. Terminada a apreciação da matéria em pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária. Boa tarde, muito obrigado. Deus abençoe a todos.